Nós vamos meditar nos versículos 1 a 17, mas agora vamos olhar apenas para o versículo 17. Colossenses 3, versículo 17, diz assim: E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Acabamos de passar mais um ano. Passamos a virada para agora comemorarmos 2026 como um novo ano que o Senhor nos dá. E nessa época, muitas esperanças se renovam, metas são feitas e objetivos são traçados. Eu não sei se você é daqueles que, como eu, gosta de organizar isso por escrito, deixar ali bem definido. Eu quero seguir essa meta, essa meta, essa meta. Algumas metas comuns são a da leitura bíblica. Vou seguir o plano de leitura e quero terminar de ler a Bíblia em 1 ano, talvez em 2 anos, mas quero terminar de ler a Bíblia e quero fazer isso várias vezes. Isso é algo importante, é uma boa meta de se ter. Existem outras metas que nós poderíamos citar. Para muitos, às vezes isso envolve a balança, às vezes envolve livros e metas no trabalho, estudos e por aí vai. A questão é, por que você tem objetivos na vida? Quais as metas que você traça para 2026 e para toda a sua existência? O que você quer alcançar e como você quer alcançar isso? Quando nós olhamos aqui para esse texto, nós vemos que tudo que nós fazemos e tudo que nós falamos deve ser motivado por uma grande meta, por um grande objetivo. E qual é essa meta? Qual é esse objetivo? É que o nome do Senhor Jesus seja louvado, que o nosso Deus Pai seja louvado, que o Espírito Santo seja louvado, que o Deus Trino que nos salvou seja glorificado. Você nasceu com uma meta definida para você. Você sabia disso? Você nasceu com a meta, com o objetivo, com a missão de glorificar a Deus acima de todas as coisas e de se alegrar nesse Deus, porque é somente nele que você vai conseguir encontrar a sua alegria. Nesse ano, então, e para a sua vida, que ao pensar em que metas e objetivos, alvos você quer alcançar, você pense acima de tudo no alvo de se parecer mais com Cristo, no alvo de fazer as coisas mais para a glória de Jesus. E como esse texto vai nos mostrar aqui, no alvo de viver como alguém que foi salvo. Quando nós meditarmos aqui nos versículos 1 a 17, nós vamos perceber 5 marcas de um salvo. Como é que alguém salvo, alguém que foi perdoado, que foi ressuscitado em Cristo Jesus, como é que um salvo deve viver? Não somente em 2026, mas em toda a sua vida. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vemos nos versículos 1 a 4 que uma das marcas de um salvo é buscar as coisas do alto. Buscar as coisas do alto. Versículo 1, acompanhe comigo. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não das que são daqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Olha como esse texto tem afirmações fortes para a nossa vida, para o nosso 2026 e para toda a nossa existência. O texto começa dizendo, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Quem deve buscar as coisas lá do alto? Aqueles que foram ressuscitados com Cristo. Porque é lá no alto
que Cristo está. Quando nós vemos essa expressão, obviamente, você não deve pensar geograficamente, espacialmente. Você não deve pensar que, de forma literal, Cristo está em algo elevado, em uma plataforma lá em cima no céu, onde nós não vemos. Quando nós falamos lá do alto, não estamos falando do céu geográfico, mas nós estamos usando uma expressão comum da época para se referir ao local de habitação de Deus. Coisas do alto, então, em contraste com as coisas da terra, não é uma questão de altura, mas uma questão de as coisas de Deus versus as coisas do mundo. Ao invés de manter os seus olhos focados no que o mundo traça como objetivos, você deve olhar para o que está em Cristo, para o que está em Deus. E é nisso que você deve colocar os seus olhos, ou, de novo, uma expressão usada aqui para se referir a colocar a sua vida, aquilo que você busca, aquilo que você observa e busca alcançar. Buscar as coisas do alto, então, é buscar viver de acordo com a vontade do Senhor, para a glória desse Senhor, querendo mais desse Senhor. Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Se você realmente foi salvo, se você realmente foi perdoado, se você foi realmente ressuscitado de dentre os mortos, espiritualmente falando, você não deve viver mais olhando para o que o mundo traça como objetivo para a vida, e sim buscando acima de tudo mais de Deus, mais de Cristo, buscando conhecer mais a Deus, buscando conhecer mais a Jesus, buscando conhecer mais o Espírito, estar cheio do Espírito para viver de acordo com a vontade desse Deus. Mas aí você já tem uma questão para pensar. Como você tem vivido? Como você viveu 2025? Porque você já estava salvo em 2025? Se sim, se você já havia sido então ressuscitado juntamente com Cristo. Se antes você estava morto em seus delitos e pecados, mas então Cristo veio até você, salvou você e lhe ressuscitou para que você estivesse vivo espiritualmente e então visse a beleza de Jesus. Se então você foi ressuscitado assim juntamente com Cristo, como é que você viveu 2025? Porque a marca de um verdadeiro salvo é buscar as coisas lá do alto e não as da terra. O que você buscou para o seu 2025 e o que você está traçando de meta para buscar para 2026? Será que são as coisas do alto ou apenas mais coisas da terra? Será que se eu conversasse com você para saber as suas metas, você diria: não, eu quero perder peso, ganhar músculos, eu quero comprar um carro melhor, uma casa mais confortável, eu quero fazer aquela viagem dos sonhos, eu quero uma promoção no meu trabalho, eu quero aprender um novo idioma, eu quero... E você fosse citando várias das suas metas. Será que no coração dessas metas eu encontraria Jesus? Será que, se seus irmãos estivessem ali conversando com você, eles veriam Jesus como o alvo da sua vida, aquilo que você busca? Porque entenda, não há nada de errado em buscar essas coisas que eu citei aqui. O problema é quando essas coisas são o fim máximo da sua vida. Quando você vive pensando em uma casa melhor, em um carro melhor, em um celular melhor, em mais conforto, em viajar, em passeios, em coisas terrenas apenas. Agora, quando você realmente foi ressuscitado juntamente com Cristo, como diz o versículo 3, você morreu e a sua vida está oculta em Cristo Jesus. Quer dizer que você não vive mais para você não vive mais para o que antes você vivia, mas agora você morreu para tudo isso e você tem uma vida em quem? Em Jesus, em quem você ressuscitou, com quem você ressuscitou. E a sua vida está oculta nele, no sentido de que está guardada nele. E que porque sua vida está guardada nele,
É nele que você pensa na hora de traçar os objetivos da sua vida e quem você quer ser, não só em 2026, mas em toda a sua existência. Sabe, existe em algumas culturas, eu acho que aqui no Brasil isso não é tão comum, mas existe em filmes, a gente vê o pessoal fazendo muito aquela coisa, vai soprar a velinha do bolo. E aí, qual é aquela coisa, né? Faça um desejo. E geralmente as pessoas colocam ali o que elas querem. Nós não temos muito esse costume, mas na virada do ano nós quase que fazemos isso, né? Nós não sopramos uma velinha, mas esperamos os fogos, fazendo os nossos desejos, esperando que no próximo ano nós alcancemos aquilo que estamos buscando. O que seria esse seu pedido, o seu desejo, o que você tem buscado? Porque se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, o que você se preocupa é esse versículo 4. Que quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. O que você mais se preocupa não é quanto você tem na sua conta, ou quanto você vai terminar o ano tendo. O que você mais se preocupa é em estar mais parecido com Cristo. É em ter mais de Jesus. É em conhecer mais a Deus. É em terminar o ano sabendo mais quem Deus é. Conhecendo os atributos de Deus comunicáveis e comunicáveis. Sabendo o que a Bíblia como um todo diz. Não todo no sentido de todas as palavras, que nós não temos essa memória, mas crescendo no conhecimento do que ela fala em sua essência de Gênesis e Apocalipse, ao ponto de estarmos mais capacitados para pregarmos esse evangelho para que outros também sejam ressuscitados juntamente com Cristo e ao invés de buscarem as coisas da terra, busquem as coisas lá do alto. Será que quando você olhou para a sua família e pensou em como sua família deveria ser, na sua opinião, como você quer que sua família seja, como você quer que seus filhos sejam, seu esposo, sua esposa? Será que quando você pensou nessas coisas, você estava pensando acima de tudo, eu quero que eles busquem as coisas lá do alto e se encham de Jesus e se alegrem em Jesus? Ou de novo, você olhou apenas para as coisas da terra e disse, eu quero que meu filho se forme, eu quero que meu filho alcance essas metas, eu quero que minha esposa seja assim, eu quero que meu esposo seja assim, e não pensou em Cristo em momento algum. Porque se nós somos ressuscitados juntamente com Cristo, é nele que deve estar os nossos olhos, o nosso pensamento, os nossos desejos. E se em 2025 não foi isso que você buscou, 2026 está aí sim como um renovo. Não como uma data mágica, mas como mais um ano que Deus está lhe dando para que você se aproxime mais dele. E você busque as coisas do alto. E que você encontre em Jesus a verdadeira alegria. Porque todas as metas que você traçou têm como objetivo encontrar alegria, satisfação. Você acha que essas coisas vão lhe alegrar, vão lhe satisfazer quando você alcançá-las? Mas sabe onde é que você vai encontrar alegria? Acima, independente das suas circunstâncias. Acima, independente da sua conta bancária, da sua casa, do seu carro, do seu peso, das suas metas de leitura, do que for. É Jesus. E se você buscar as coisas do alto, você vai conseguir se alegrar em Jesus, ainda que todo o resto não esteja tão bem. Se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, que em 2026 e que em toda a sua vida, você busque a Cristo. Só Ele vai lhe satisfazer. Só Ele vai lhe dar a alegria que você busca. É Ele que vale a pena buscar acima de todas as coisas, não as coisas da terra. De novo, não há problema em traçar metas como eu quero ter uma saúde melhor, eu quero ter uma condição financeira melhor, eu quero ter uma família mais ajustada. Mas por que você quer essas coisas? Que acima de tudo você queira cada uma dessas coisas que você está traçando pensando, isso vai glorificar mais ao meu Deus? Isso vai me tornar mais parecido com Cristo. Isso vai me aproximar mais de Jesus. Eu vou ter um relacionamento mais íntimo com o meu Salvador.
Porque se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, é isso que deve estar no seu coração, nos seus desejos. E é só isso que vai lhe satisfazer. Então busque, como um salvo, que você tenha essa marca. Buscar as coisas do alto. E você busque a Jesus. E nele você encontre satisfação. Que nesse ano você conheça mais a Jesus. Que você leia mais a Bíblia. Que você conheça de verdade mais sobre ela. Que você leia mais livros de teologia. Para conhecer mais quem Deus é. Que você conheça mais a Deus. Porque nós só podemos ter um relacionamento com quem conhecemos. E nós temos bons relacionamentos com aqueles que nós conhecemos mais. Só que às vezes, quando nós falamos de uns dos outros, conhecer mais um ao outro muitas vezes decepciona, não é verdade? Talvez se vocês me conhecerem mais intimamente, vocês se decepcionem mais comigo do que se alegrem ainda mais. Mas com Deus é diferente, porque nele não há imperfeição. E quanto mais você conhecer a esse Deus que habita lá no alto, mais você vai se encantar com a beleza dele, se alegrar nele e saber que está no caminho certo, naquele que vale a pena, onde você conhece o seu Salvador. Que essa seja uma das marcas da sua vida em 2026 e para todos os outros anos que se seguirem. Porém, falei que eram 5 marcas. Essa foi a primeira. Nós temos uma outra marca muito importante que o texto destaca para nós sobre um salvo. E essa marca é a de lutar contra os desejos pecaminosos. Como um salvo, você tem lutado contra os desejos pecaminosos? Porque é isso que um salvo busca fazer. É isso que marca, que define, que caracteriza alguém que foi salvo. Um verdadeiro cristão. E o texto nos mostra isso. Versículo 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Paulo continua a sua linha de raciocínios e argumentos, dizendo: se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, se vocês são salvos, se vocês estão aguardando Cristo vir para manifestar em glória tudo aquilo que ele já começou em vocês e um dia ele vai completar, portanto, diante disso, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. E aqui não é você viver uma vida asceta, uma vida que nega todos os prazeres do corpo. Eu nunca vou poder comer algo saboroso. Eu nunca posso ter diversões. Eu nunca posso ter prazeres. Não é isso. Natureza terrena aqui está contrastando com a natureza do alto. É uma mistura aqui que Paulo está fazendo para fazer um contraste, na verdade, entre a natureza terrena, que era dominada pelo velho homem e pelos desejos pecaminosos, como os que ele vai dizer logo a seguir, em contraste com a nova natureza, a natureza celestial que está sendo criada por Cristo, que busca as coisas lá do alto. Essa aqui, que busca as coisas do alto, você deve fortalecer. Mas a que vive segundo as coisas terrenas, você deve fazer morrer. Faça morrer tudo que pertence à natureza terrena. O que aqui pertence a essa natureza, então? Continua aí no texto. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos. Aqui nós vemos Paulo começar a citar algumas das coisas que marcam não a vida de um salvo, mas uma natureza terrena de alguém que não foi salvo ainda. Imoralidade sexual, impureza, paixões e maus desejos. Coisas relacionadas a desejos inadequados de promiscuidade que desagradam a Deus. Entenda, sexo não é pecado, sexo não é uma maldição, sexo não é algo que a gente deveria olhar com maus olhos. Sexo foi um presente, uma bênção de Deus, mas para ser desfrutado de maneira adequada. Quando desvirtuado, aí nós caímos na imoralidade sexual. O sexo no casamento é um presente, uma bênção de Deus,
E Deus quer que todos vocês que são casais desfrutem desse momento com alegria. Não olhe para o sexo como um acidente ali no relacionamento, que é fruto do pecado. Não, não, não. É um presente de Deus para você que está casado. Desfrute do sexo com alegria. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Agora, quando se fala do contrário da imoralidade sexual, nós estamos falando do sexo fora do casamento. Nós estamos falando da pornografia. Nós estamos falando de desvirtuamento daquilo que é um presente do Senhor para ser desfrutado no contexto sagrado do casamento. A imoralidade sexual está ligada intimamente às impurezas e às paixões e os maus desejos. Inclusive, são esses três que nos levam à imoralidade sexual. São os desejos desordenados, a impureza. Quando nós olhamos para o mundo, nós somos ensinados muitas vezes que a pornografia não é um problema, que é tudo bem você ver pornografia, que é tudo bem você se tocar fora do contexto do casamento. Mas não é adequado. Não é isso que a Escritura ensina sobre o sexo abençoado que Deus quer que você desfrute no contexto do casamento. Isso é imoralidade sexual. E vem por causa desses maus desejos que são alimentados pela impureza que nós observamos no mundo. Se você for viver segundo o mundo, você vai ouvir as pessoas, ao invés de dizerem para você lutar contra a pornografia, dizer, não, tá tudo bem. Ao invés de as pessoas dizerem para você, não, se guarde para o casamento, você vai ouvir coisas como, não, como é que você vai casar com alguém se você não sabe se essa pessoa é boa de cama? E aí, se você não sabe, como é que vai acontecer se você casar com ela e ela não for? Você tem que se conhecer antes do casamento, você tem que conhecer outras pessoas, tem que testar, fazer test drive. É isso que o mundo ensina. E isso é uma impureza que alimenta maus desejos e paixões erradas que nos fazem desejar essas coisas erradas. Quando nós vivemos colocando diante dos nossos olhos essas coisas, ou enchendo os nossos ouvidos desses comentários, o nosso coração deseja essas coisas pecaminosas. Quantos aqui, passando pela adolescência, ouviam amigos e amigas falando sobre essas coisas de maneira inadequada e por isso ficavam desejando o que não era para desfrutar naquele momento porque não estavam casados? E ficavam desejando coisas erradas, inclusive para depois vivenciarem no casamento, porque pegavam o que o mundo apresenta como sexo e achavam que era isso que deveria ser feito no casamento, quando muitas vezes não é. Pessoas que aprenderam sexo a partir de pornografia e acham que então, se a mulher não é como a que viram na TV ou na internet, ela não está fazendo da maneira correta. Isso é imoralidade sexual e isso é fruto dessa impureza que nós nos alimentamos e que alimenta os nossos maus desejos. Paulo está dizendo para tudo isso, faça morrer todas essas coisas. Não coloque diante dos seus olhos aquilo que é pecaminoso. Não alimente os seus ouvidos com comentários inadequados. Você está no trabalho e tem algum grupo ali, ou na família, em que as pessoas compartilham esse tipo de coisa, fotos de mulheres, ou vídeos, ou fotos de homens, ou vídeos de homens, de forma inadequada. O Instagram, você está lá nas redes sociais e seguindo mulheres de biquíni, ou mulheres seguindo homens que ficam postando fotos sem camisa e tudo mais. Isso vai alimentar maus desejos. Isso vai alimentar impureza. Faça morrer todas essas coisas. Como é que você faz morrer isso? Você não alimenta. Aquilo que você não alimenta morre. Então, não siga pessoas que alimentam esses maus desejos. Não veja filmes, séries, coisas que vão alimentar esses maus desejos. Não ouça músicas que alimentam esses maus desejos. Não tenha amizades que alimentam esses maus desejos. E então fuja da imoralidade sexual.
Se você tem vivido na pornografia, se você tem vivido com desejos inadequados, abandone tudo isso que é um pecado que desagrada ao Senhor e fere o relacionamento do casamento. E viva de maneira adequada para o Senhor. Faça morrer todas essas coisas. Mas não são só essas que são pecado. Elas são seríssimas, por isso Paulo as enfatiza, mas ele cita outras. E logo a seguir, logo depois dessas 4 relacionadas à área sexual, ele fala da avareza, que é idolatria. Avareza é, como nós muitas vezes chamamos, o ser mão de vaca, mão fechada, o não querer usar o nosso dinheiro para ajudar as outras pessoas, para ofertar com alegria na igreja, só pensar em nós mesmos, e muitas vezes nem na nossa família. Vivermos na idolatria do dinheiro, pensando que se nós guardarmos dinheiro suficiente, tudo estará garantido. Quando a nossa vida não depende do quanto nós temos na conta bancária, mas de quem é o nosso Senhor. Se nós falamos da imoralidade sexual como um pecado extremamente presente no nosso mundo, onde hoje em dia você passa no shopping e tem foto de mulher de lingerie nas lojas como se isso fosse algo normal. Onde hoje as mulheres e os homens vão para as praias de sunga e de biquíni mostrando o corpo inteiro. Falando sério, qual é a diferença entre aquilo e a roupa íntima? É o tecido que muda se é pecado ou não? Se hoje nós falamos aqui da imoralidade sexual, que é um pecado tão presente, nós falamos de outro, que é dessa idolatria ao dinheiro. Outra coisa tão presente no nosso mundo. Ou nós vemos as pessoas alimentando o consumismo, e o consumismo pode ser um tipo de avareza, porque é uma avareza para os outros, mas uma liberalidade de gastos com nós mesmos. Ou então nós caímos no outro extremo, que é aquele de vou guardar, 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 e não gasta com nada que importa de verdade. Pensa num livro de teologia, não, é caro, não vou comprar. Uma Bíblia de estudo, não, é caro, não vou comprar. Pensa num evento que vai ser importante para lhe ensinar mais sobre isso, não, é caro, não vou gastar. Ah, pensa em algo que é bom para a família, não vou gastar. Isso é uma avareza, é um amor ao dinheiro, é o querer se garantir pelo seu próprio braço, pela sua própria força, como nós vimos, que é uma maneira inadequada de olharmos para o nosso sustento. Faça morrer isso também. Use seu dinheiro para a glória de Deus, lembrando que o seu dinheiro, assim como tudo que você faz e tem, é para o Senhor. Faça morrer essa avareza. Seja alguém generoso. Doe para as pessoas. Doe. Oferte para quem precisa. Oferte na igreja com alegria. Oferte para missões. Seja alguém que usa seu dinheiro pensando assim, isso é do Senhor. Como é que eu uso 100% disso para o Senhor? Ok, tantos por cento vai para o meu aluguel, porque isso vai glorificar ao Senhor, trazendo um bom lar para a minha família. Tantos por cento vai para as compras do mês, porque isso vai glorificar ao Senhor, trazendo alimento para a minha família. Tantos por cento vai para a igreja, porque isso glorifica ao Senhor no avanço do Evangelho. Tantos por cento vai para doar às pessoas, porque isso glorifica ao Senhor cuidando delas. Seja generoso e faça morrer a idolatria da avareza. Olha só o que é que o versículo 6 diz. Por causa destas coisas, de tudo isso que nós citamos, por causa destas coisas, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deus se ira. E ele se ira contra os que vivem dessa forma. Se você tem vivido assim, Deus está irado com você. E a única coisa que vai apaziguar a ira de Deus é Cristo Jesus, como seu Senhor e Salvador, que depois de salvá-lo, vai transformando a sua vida. Não é uma obediência perfeita que resolve, porque você não consegue obedecer perfeitamente. Mas você ter Jesus como seu Senhor e Salvador, e consequentemente buscar viver em obediência a Ele, buscar as coisas lá do alto, porque você só tem como buscar as coisas lá do alto se você foi ressuscitado com Ele, então a ira de Deus está apaziguada. Ele não se ira mais com você, Ele se alegra com você, Ele te ama, e você não é mais um dos filhos da desobediência, mas um dos filhos da obediência. Não viva como aqueles
que experimentam a ira de Deus já aqui e vão experimentá-la eternamente no inferno, se não se arrependerem enquanto há tempo. Agora, se esse texto está falando para você, se você é um dos que foi ressuscitado juntamente com Cristo, se você é um dos que foi salvo, então olha para o versículo 7. Vocês também andaram nessas mesmas coisas, no passado, quando viviam nelas. Todos nós já andamos nesse tipo de coisa. Todos nós já caímos nesses tipos de pecados. Em maior ou menor grau, todos caímos. Mas essas coisas devem estar no nosso passado, se hoje o nosso presente e o nosso futuro estão em Cristo Jesus. Reconheça que você viveu assim, não se ache melhor do que os outros. Se hoje você tem lutado para vencer a imoralidade e a avareza, não seja também insensível ou sem misericórdia e sem graça para oferecer àqueles que estão vivendo ainda nessas lutas, como se você sempre tivesse vivido numa perfeição moral. Porque você não viveu, você pecou. Então seja misericordioso e gracioso com os que ainda estão nessa luta, orando para que Deus os salve assim como Deus lhes salvou. Mas também não justifique os pecados deles e muito menos os repita. Deixe essas coisas no seu passado e viva buscando as coisas lá do alto para a glória do Senhor. Por isso que o versículo 8 diz: agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas. Que coisas? Ira e indignação. O quanto você se diz uma pessoa irada, indignada. Parece que a ira é um pecadinho de estimação de muitos de nós, não é verdade? Parece que nós justificamos a nossa ira e dizemos, está tudo bem ser irado. Eu não estou adulterando, não estou em imoralidade sexual, então está tudo bem ser irado. Não tá. O Senhor considera a ira como um dos pecados que você também deve abandonar. A ira também desagrada ao Senhor, a indignação pecaminosa também desagrada ao Senhor. E como nós temos que lutar contra esse pecado? Lutar contra esse pecado no contexto da família, com esposos, esposas, filhos, pais, irmãos. Lutar contra esse pecado no contexto da igreja local, com aquele irmão que muitas vezes é difícil de lidar. Lutar contra esse pecado no trabalho, onde nós estudamos, ou muitas vezes até nos nossos lazeres, quando somos maus perdedores. A ira é algo que Deus diz que nós devemos abandonar. Se você quer se irar, se ire da maneira adequada. Se ire contra o que é pecado, mas não se ire pecando. Além disso, abandone a maldade. O quanto você deseja o mal dos outros. E talvez você diga, não, eu não desejo mal de ninguém. E no momento da ira? Será que esse desejo não flui no seu coração? Duvide de si mesmo. Não olhe para si como aquele coração bom. Quando as pessoas vêm para mim e dizem, não, meu coração é bom. E aí? Olhe para si e perceba que o seu coração não é bom. Mas percebendo que ele não é bom, lute para que, alimentado por Cristo, ele seja. E abandone o que é a maldade. Abandone o desejo pelo mal. Abandone a blasfêmia. Blasfêmia é quando nós usamos nossas palavras ao invés de para louvar ao Deus que é a palavra que deu forma e criou tudo a partir de suas palavras. Nós usamos as nossas palavras para ofendê-lo. Nós usamos não só nossas palavras, mas nossas ações como ações pecaminosas que são uma afronta ao Deus Santo e Soberano. O quanto as suas palavras ou suas ações não têm sido uma manifestação de uma blasfêmia contra Deus. Se você tem percebido isso na sua vida, se arrependa, reconheça a santidade de Deus e tome cuidado com o seu falar, para que você não peque contra o Senhor também nisso. Porque quando você se ira de maneira inadequada, você está blasfemando contra Deus. Porque você está com suas ações e sua ira dizendo assim, eu sou forte o suficiente para me irar, mesmo quando esse Deus Todo-Poderoso diz que eu não devo. Isso é uma blasfêmia. Você não passa de um pincher latindo diante de alguém grande. Cuidado para que
a sua vida em imoralidade sexual, desejos errados, ira, maldade, não sejam uma blasfêmia contra o Senhor. E cuidado com a linguagem obscena no falar. Cristão não deve falar palavrão. Mas não é só a palavra errada que a gente vai configurar. Isso é um palavrão, isso é um xingamento. Mas também uma palavra que, por mais que se você usar no contexto adequado, ninguém a critique, se você usa de forma errada, pode ser obscena. Quando você olha para uma mulher, você que é homem, olha para uma mulher e faz um comentário inadequado sobre ela, ou pensa esse comentário, ou você é uma mulher e você faz isso sobre homem, porque não só os homens que lutam contra esse pecado. Isso é linguagem obscena. Isso desagrada ao Senhor. Que a sua boca seja usada para louvar a Deus e não para blasfemar e não para xingar. Quantas vezes nossa linguagem é obscena quando nós xingamos aqueles que nós deveríamos cuidar? Quando xingamos o nosso filho, filha, os nossos pais, os nossos irmãos, quando as mulheres xingam os maridos xingam as mulheres, isso tudo é algo que deve ser abandonado. E por fim o versículo 9 diz, não mintam uns aos outros. A mentira nunca deveria ser uma opção para o cristão. Ser cristão é ser aquele que segue o que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Quando você mente, você está saindo desse caminho dele e indo para longe desse Senhor. Você está indo para a mentira. E quem é o pai da mentira segundo aquele que é a verdade? O pai da mentira é Satanás. Será que você tem considerado a mentira como algo válido? Mas, pastor, é porque no trabalho é muito difícil, não tem como, se eu não mentir, eu vou ser demitido. Seja demitido para a glória de Deus, meu irmão e minha irmã. Mas, pastor, se eu não mentir, eu vou ter que confessar um pecado para o meu marido, para minha esposa, e eu não sei se o casamento vai durar. Pois confesse, lide com as suas consequências. Não tente resolver um pecado com mais pecado. Mentira não é uma opção para aquele que foi salvo pela verdade. Não minta em contexto nenhum. Seja aquele que fala a verdade. Por isso que nós vemos aqui que essa segunda marca de um salvo é lutar contra os desejos pecaminosos. Porque os desejos pecaminosos desagradam ao Senhor e o Senhor nos ordenou mortificar todos eles. Lutarmos contra todos eles. Vez por outra, infelizmente, pode até ser que nós falhemos aqui, pequemos nessas coisas. Mas isso não pode ser a regra. Isso não pode ser frequente. Isso não pode ser constante. Isso tem que ser a exceção da exceção. Porque se você foi salvo, você tem que lutar contra os seus desejos pecaminosos. E, como Hebreus diz, na luta contra o pecado, nós ainda não derramamos a última gota de sangue. Que você lute contra o pecado até morrer. E, se necessário, dando a sua vida. Mas não justifique os seus pecados. Mas é difícil. Não justifique o seu pecado. Mas não teve como. Não justifique o seu pecado. Não justifique. E ajude os seus irmãos a também não justificar. O que nos leva a uma terceira marca de um salvo. Que é justamente o oposto de alguém que viveria nessas obras aqui. A terceira marca de um salvo é se revestir de Cristo. É ser como Cristo é. É tentar se parecer mais com Jesus. Segunda metade do versículo 9 diz: uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram dessa velha natureza. Não vivam naquelas obras pecaminosas, uma vez que vocês se despiram delas.
Paulo está comparando aqui a velha natureza, o viver nessas obras pecaminosas, nessas ações pecaminosas, como uma roupa que um dia nos vestiu e que um dia nos orgulhávamos de usar, mas que agora vimos quão suja ela é e jogamos fora. E não queremos mais ela. E buscamos nos vestir daquela roupa que agrada ao Senhor. E qual é ela? É aquela lavada pelo sangue de Cristo Jesus. É aquela que nos torna mais parecidos com Jesus. Uma vez que nós abandonamos essa velha natureza e as suas práticas, nós nos revestimos da nova. Isso é a marca de um salvo. E essa nova é aquela que se renova pelo pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Essa nova não é segundo nós achamos que um cristão deve viver, mas segundo o que a palavra que nos dá o conhecimento da verdade nos diz como um cristão deve viver. Então, mais do que se antes você via pornografia, se antes você era avarento, se antes você vivia imoralidade sexual, se antes você era irado, mais do que uma negação daquilo que é errado, um cristão não vive neutro, ele agora vive no oposto, ele vive revestido de Cristo na prática de boas obras. Não basta você antes ter sido avarento, agora você tem que ser generoso. Não basta antes você ter sido mentiroso, agora você tem que ser aquele que usa a verdade para cuidar. Não basta antes você ter vivido imoralidade sexual, agora você tem que viver em santidade. Não basta ter se despido da velha natureza, agora você tem que ser alguém que se reveste da nova e vive para a glória de Deus. Não basta ser alguém que disse não ao pecado, agora você tem que ser alguém que vive pregando a verdade que te salvou, para que outros também digam não ao pecado e sim ao Deus que nos salva. O quanto você se dedicou ao velho homem e às suas metas antes da conversão, e o quanto você tem se dedicado agora a viver para a glória de Deus. Porque não é nem para ser igual, é para ser infinitamente maior o nível da sua dedicação a Deus. Se antes você se sacrificou por causa de metas que você tinha, meramente terrenas, que agora você dê sua vida para Cristo, acordando, pensando, o que eu vou fazer hoje que vai glorificar a Deus? Tomando decisões ao longo do dia, pensando, o que eu vou fazer que vai glorificar a Deus? Dormindo, pensando, Senhor, eu busquei glorificá-lo, mas perdoe meus pecados e me faça te glorificar ainda mais amanhã. Um verdadeiro salvo busca se revestir de Cristo e viver assim. Esse que busca se revestir de Cristo, ele vive numa nova natureza. E é uma nova natureza tal que ela faz com que não haja mais as divisões que antes o mundo enxergava em nós. Como o versículo 11 está dizendo, aqui não pode mais haver grego e judeu. Não pode haver circuncisão e incircuncisão. Nem bárbaro, cita, escravo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos. Se nós estamos em Cristo, a nossa identidade não está no nosso trabalho, não está no quanto temos na conta bancária, não está na nação que nós nascemos, não está na nossa aparência, não está na nossa cor de pele, não está em nada dessas coisas pequenas, mas a nossa identidade se encontra em Cristo. Quem você é? Eu não sou advogado, eu não sou médico, eu não sou pastor, eu sou de Cristo. É isso que tem que ser o seu entendimento sobre a sua identidade. Eu sou um cristão, eu estou em Jesus. Isso é quem me define e é isso que eu quero saber nas pessoas. Nós já vivemos num mundo com ainda mais divisões do que nós temos hoje. Hoje ainda temos muito, mas ainda mais. Houve uma época em que nós caímos no terrível pecado de fazer distinção entre cor de pele, como se isso dissesse qualquer coisa sobre quem nós somos. Houve uma época em que nós vimos ainda mais forte do que permanece hoje o separar as pessoas pela condição financeira, como se isso definisse o valor das pessoas.
Hoje ainda definimos muito o valor das pessoas pelo o quanto elas sabem ou não sabem do mundo, a formação que elas têm. Mas não é isso que deve nos fazer olhar para alguém, de chamar de irmão ou não, nos aproximarmos ou não. Porque aqui nós temos uma verdadeira salada. Temos pessoas de diferentes tons de pele, temos pessoas de diferentes saldos bancários, temos pessoas de diferentes formações, temos pessoas de diferentes alturas, temos pessoas de diferentes estados, mas nós somos todos irmãos se estamos em Cristo Jesus. E isso deve nos fazer quebrar as barreiras e abraçar um ao outro com alegria, porque nós todos somos um em Cristo Jesus, aquele com quem nós viveremos eternamente. É isso que nos une. Não são nem mesmo as coisas que nós temos em comum. Vocês sabem que eu sempre brinco aqui do basquete. E até isso você percebe, né? Os times separando, essa pessoal aqui do basquete, esse aqui é do futebol e tudo mais. Mas não é isso. Eu tô aqui com os jogadores de futebol também, o povo que assistiu o Corinthians. São meus irmãos, por mais que eu não goste disso, no Corinthians e tudo mais. O que nos une é Cristo e o que deve nos aproximar é Cristo. Que Cristo seja tudo em todos, e a única maneira disso acontecer é se, como salvos, nós tivermos a marca de nos revestirmos de Cristo. Quem tem sido aquele que define você? O que tem caracterizado você? Será que quando as pessoas te conhecem, aquilo que se sobressai ao ponto delas dizerem sobre você é: ele é um cristão, ela é uma cristã, ou é: ele torce pro Corinthians, ele gosta de basquete, ele é de tal estado, ele tem tal condição bancária, ele tem essa profissão? Que aquilo que mais ressalte aos olhos das pessoas seja o quanto você se parece com Cristo. Por isso que, assim como Cristo, versículo 12, portanto, como eleitos de Deus, como um salvo, como santos, separados, como amados por esse Deus Todo-Poderoso que se importou ao ponto de enviar o próprio Filho para nos salvar, revistam-se dele e de como ele se caracteriza. E como é que ele se caracteriza? Quem Cristo é? Como é que nós podemos viver para sermos como Cristo é? Se revista de profunda compaixão. Cristo é alguém que se compadece. Quantas vezes nós lemos os evangelhos e vemos a frase: e Cristo se compadeceu deles? E quantas vezes você tem se compadecido das pessoas à sua volta? Você tem demonstrado compaixão? O quanto você tem sido misericordioso ao invés de alguém que está sempre irado, indignado e querendo o mal da pessoa que lhe pisou o pé? Se alguém fez o mal para você, você devolve em compaixão ou em desejos maldosos? Que assim como Cristo, você se revista também, como o texto diz, de bondade. Se revestir de bondade é buscar ser pronto para fazer o bem, mesmo quando não parece ser algo merecido. Ser como Jesus é ser generoso em boas ações que demonstrem cuidado às pessoas à nossa volta. Você tem sido alguém marcado por essa bondade? Alguém que se importa em fazer o bem? E, meus irmãos, existe uma incongruência tão grande no nosso mundo que é, infelizmente, o povo que deveria ser marcado por essa bondade, muitas vezes é chamado de um povo insensível, frio, que não se importa com os outros. Enquanto nós vemos por aí espíritas, nós vemos por aí budistas, nós vemos por aí até mesmo muçulmanos e várias pessoas de outras religiões fazendo boas obras toda hora porque eles acham que vão ser justificados pelas essas obras, enquanto nós que já fomos justificados pelas obras de Cristo, deveríamos ser os que mais fazem boas obras para manifestarmos essa graça bondosa que nos salvou. Isso está muito errado. Nós somos aqueles que mais devem demonstrar bondade, porque uma bondade imensurável nos alcançou. Que você, então, seja aquele que mais faz boas obras. Não para ser salvo, não para ser amado por Deus, mas como resultado do amor de Deus que te salvou.
aqui no seu trabalho, na sua família. Não seja o espírita, não seja o católico, não seja o muçulmano, não seja o budista, não seja o ateu, aquele que é mais conhecido como uma pessoa bondosa. Mas que você seja. E talvez você me ouça e diga, não, Sal, mas eu não quero aparecer. Não, o ponto não é, eu não estou dizendo que você tem que aparecer. Você não tem que fazer para aparecer. Você tem que fazer tanto que mesmo sem querer aparecer, a sua luz brilhe diante dos homens, para que, como Jesus disse que quer que você seja, os homens olhem para essa luz, dela olhem para o Pai e glorifiquem o Pai que está nos céus. Seja aquele que manifesta bondade, cuidado, compaixão. Além disso, uma marca fundamental de um cristão, alguém que é como Cristo, como o texto diz, é estar revestido de humildade. O quanto você é alguém orgulhoso, alguém que não deixa ninguém passar por cima de você, alguém que nunca se coloca numa situação onde pode passar uma vergonha, alguém que sempre se acha melhor do que os outros, alguém que tem medo do que os outros pensam. Isso tudo é orgulho. Até mesmo a timidez, muitas vezes, é uma roupagem de orgulho. Porque é aquela coisa, eu sou tímido porque eu tenho medo de passar vergonha. Seja humilde, esteja pronto para se humilhar. Esteja pronto para passar vergonha, se for passar vergonha, buscando fazer algo que agrada ao Senhor. Seja humilde. Não olhe para os outros como inferiores, não olhe para os outros nem mesmo como iguais a você. Mas como Filipenses vai dizer, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Esteja pronto para lavar os pés uns dos outros. Que você seja assim. Se você é patrão no trabalho, que você seja pronto para servir os funcionários. Se você é funcionário, que você esteja pronto para servir o funcionário que está ali até numa profissão mais baixa do que a sua, talvez, se nós fôssemos usar a classificação que nossa sociedade usa. Se você é um pai, esteja pronto a servir um filho. Se você é um marido, esteja pronto para servir a esposa. Esposa, esteja pronta para se submeter ao marido. Isso não é tornar-se menor, mas é ser humilde. Seja humilde, porque Jesus, sendo Deus soberano, foi humilde até morte de cruz. Muitas vezes a gente bate no peito e diz, não, mas se fosse comigo, quando Jesus, Todo-Poderoso, deixou que homens fracos colocassem coroa de espinhos, colocassem pregos e zombassem dele, ele tendo poder para destruir todos eles num piscar de olhos. Se ele foi humilde assim, seja humilde você também. E também seja manso. Outra característica destacada aí. Ser manso é ser paciente, tolerante. É não se ter em alta conta, não se ver como alguém importante demais. É saber enfrentar as ofensas sem retrucar. É não se achar no direito de fazer exigências. Não, mas eu mereço, pastor. Eu mereço isso do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, da minha filha, dos meus pais, da pessoa do meu trabalho. Essa frase, eu mereço, está cheia de orgulho pecaminoso. Quando você abre sua boca para dizer, eu mereço, sua frase está cheia de orgulho pecaminoso. O que você merece é o inferno. O que eu mereço é o inferno. Deus foi gracioso conosco. Que sejamos graciosos com os outros também. Por isso que ser manso não é ser fraco. Ser manso é, mesmo sendo o homem mais forte do mundo, saber aceitar a ofensa daquele que é mais fraco. Estar pronto para se colocar numa posição humilde, onde muitas vezes somos humilhados. Casamentos só dão certo quando as pessoas estão dispostas a se humilhar. Estão dispostas a se humilhar, buscando fazer algo bom para a pessoa, e a pessoa não retrucar aquilo, não devolver aquilo, não achar aquilo bom, não elogiar. Aí você pensa, nossa, eu fiquei feito um bobo, eu fiz isso, e a pessoa não elogiou, não fez.
E eu falo disso como um exemplo muito pessoal meu, porque muitas vezes a gente vê isso. A gente tem medo de fazer coisas para as pessoas, porque a gente acha que pode passar papel de bobo. Pois passe. Não tem problema. O que importa não é o que os outros pensam de você, mas o que Deus pensa de você. E para tudo isso, nós vemos uma outra característica final que esse texto coloca dessa marca, que é fundamental para isso, que é a paciência. Se um ímpio, um não salvo, é marcado pela ira, um verdadeiro salvo que está revestido de Cristo é marcado pela paciência. Pastor, mas é difícil. Eu nunca falei que era fácil, nem muito menos Jesus. Jesus disse, na vida tereis aflições. Ainda assim, você tem que ser paciente. E essa é uma luta que nós perdemos muitas vezes. Mas nós vamos lá e voltamos e lutamos de novo. Temos que ser pacientes. E sabe como é que nós podemos ser pacientes? Se nós somos humildes. Porque a falta de paciência é falta de humildade. Porque eu nunca vi alguém que se acha mais fraco, mais inferior a outra pessoa, se irar automaticamente quando alguém faz algo com ele. A pessoa já pensa, não, mas ele tem o direito de fazer, eu realmente sou mais fraco do que ele, eu sou mais insignificante do que ele. Agora, quando a gente se acha melhor, a gente é impaciente. Porque a gente fala, não, ele merece, ele deveria me respeitar, ele deveria fazer isso comigo. Orgulho. Orgulho que nós temos. Nós temos que ser pacientes. Para sermos pacientes, nós temos que ser humildes. Em tudo isso, nós aprendemos que temos que ser como Cristo. Por isso que a marca de um eleito é ser como Cristo. Em quarto lugar, nós vemos uma outra marca importantíssima. Viver em comunhão com os irmãos. Um verdadeiro salvo não ama só a Jesus, ele ama os irmãos. Se você ama Jesus, mas não ama os seus irmãos, talvez esse seu amor a Jesus seja apenas da boca para fora. Porque um verdadeiro salvo busca amar os irmãos. Agora, amar, de novo, não é uma mera presença de sentimentos. Sentimentos são voláteis. Casamentos não podem se manter por sentimentos porque tem dia que a gente está apaixonado e tem dia que a gente está irado. Amor para as Escrituras é um compromisso de servir. É assim no casamento, é assim na igreja, é assim em todos os contextos. O amor que nós devemos aos irmãos. Nós temos que viver em comunhão com esses irmãos, mesmo quando não é fácil, mesmo quando os nossos sentimentos não querem. Mas eu não estava afim, ia ser falso. Pois faça do mesmo jeito, porque é certo a se fazer, enquanto você ora para que Deus mude o seu coração e faça com que os seus sentimentos também estejam de acordo com a ação que você fez. Você não faz o bem ao próximo só quando você acha que você realmente quer o bem dele. Você faz até quando você quer que ele morra. Mas orando ao Senhor para que tire esse ódio do seu coração e que você queira o bem do seu irmão. Colossenses 3, versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Essa é uma frase que é repetida nas Escrituras. Não só por Paulo aqui, mas pelo próprio Jesus. Temos que perdoar como somos perdoados. Se Deus te perdoasse da maneira que você perdoa as outras pessoas, onde você estaria agora? Não, pastor, eu perdoei ele, só que eu quero ele bem longe de mim, lá no quinto dos infernos. Pronto, imagina se Deus fizesse isso. Eu perdoei, mas Rafa, inferno. Perdoem-se mutuamente quando tem motivo de queixa. Assim como o Senhor perdoou vocês. O Senhor nos deu um perdão pleno. O Senhor nos perdoou por uma dívida infinita, por uma ofensa infinita. Não tem nada que uma pessoa fez contra você que foi mais ofensivo do que nós fizemos contra Deus. E mesmo assim Ele nos perdoou. E Ele espera que nós perdoemos. Por isso que a parábola que Jesus conta daquele servo que tinha uma dívida enorme, foi perdoado, mas não perdoou uma dívida pequena. O que é que o Senhor fez? O castigou depois. Cancelou o seu perdão.
Não é isso que acontece com a nossa salvação, não é uma perda de salvação, não se perde salvação, mas o ponto é que quem não perdoa é porque não experimentou perdão. E aqui eu não quero olhar para uma pontualidade. Na hora que nós recebemos ofensa, é difícil perdoar. Mas se você mantém isso, mantém a ausência desse perdão, você tem que refletir sobre se você realmente experimentou o perdão de Deus. E quem experimentou o perdão de Deus é aquele que reconhece o quão miserável é, o quanto merecia a condenação e mesmo assim, contra todas as chances, foi perdoado. Quando a gente se percebe assim, é mais fácil perdoar. Perdoem-se como o Senhor perdoou, suportem-se. Aqui a palavra já traz essa ideia de tolerar, de, mesmo quando não é fácil, perdoar. É isso que é a marca de um salvo. Acima de tudo isso, versículo 14, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Para perdoarmos, nós temos que estar ligados um ao outro pela perfeição do amor. De novo, o amor não é um mero sentimento, mas o compromisso de servir, mesmo quando o nosso sentimento não está adequado. Sirva o seu esposo, sirva a sua esposa, mesmo quando você não está afim, mesmo quando você está ofendido. Sirva ao seu filho, sirva aos seus pais, mesmo quando você está magoado. Sirva as pessoas da igreja, mesmo quando você foi ofendido. O amor, que é o vínculo da perfeição, ele está ligado a esse perdão que nós oferecemos uns aos outros porque nós fomos perdoados. E aí, versículo 15, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Como é que você vai saber se você está perdoando e amando da maneira adequada? Olhe para a paz de Cristo. Olhe para a paz que Cristo te deu. Será que a medida da paz que Cristo te deu é a medida da paz que você oferece aos outros? Do perdão que você oferece aos outros? Do amor que você oferece aos outros? Que seja essa paz, que seja o árbitro das discussões, dos conflitos e do dia a dia da vida de vocês. Porque todos somos irmãos. Fomos chamados a viver em um só corpo. E esse corpo não pode ficar de mal um com o outro. Nós temos que cooperar uns com os outros, membro a membro, para que o cabeça seja mais bem servido. Talvez o dedo indicador não esteja muito amigo do polegar, pois que ele resolva a situação, porque ele tem que pensar no que o cabeça quer. E se o cabeça quer que eles se juntem para dar uma estalada de dedos, então, para a glória do cabeça, eles vão ter que se juntar, mesmo que eles não estejam muito amigos um do outro. Assim é na igreja, assim é no casamento, assim é na vida cristã. Mesmo quando a gente não está muito afim de dar um com o outro, o que é que importa para o cabeça? Não é o que importa para o dedo indicador. Não é o que importa para o polegar. Eu nem sei o nome dos outros dedos para usar na ilustração, mas só esses dois aqui. O que importa é o que o cabeça quer. A gente faz o que o cabeça quer. Quem é o cabeça? Quem é o seu cabeça? Se você está no corpo de Cristo, o cabeça é Ele, e quem manda é Ele, e o que cabe a você é dizer sim, Senhor, e obedecer. E em tudo isso, sejam agradecidos. Final do versículo 15. E sejam agradecidos. Mesmo em meio a essas lutas que muitas vezes nós temos de ter que suportar uns aos outros e perdoar, sejamos agradecidos, sabe por quê? Porque não importa o tamanho da luta que nós passamos no dia, ainda há muito motivo para gratidão, porque Deus nos amou ao ponto de dar o seu Filho para nos salvar. Não importa se você perdeu todo o dinheiro da sua conta, se deu uma tempestade e destelhou sua casa, se o carro bateu, se seu filho lhe desobedeceu, se seus pais não estão se portando com você, se seu cônjuge lhe ofendeu. Se você tem Cristo, você pode terminar esse dia caótico dizendo: louvado seja Deus, há motivo para ser agradecido, porque Deus continua com você e o amor dele continua em você. Seja agradecido. Não olhe, não enche os seus olhos
dos maus motivos, dos problemas, mas enche os seus olhos dos motivos para agradecer. E como é que você vai fazer isso? Versículo 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. A única forma de você viver assim é se você estiver tão cheio dessa palavra, ao ponto de lembrar as instruções dela, as advertências dela e as promessas dela, que nos mostram que mesmo que seja difícil agora, um dia haverá paz e alegria eternas, e nenhuma gota de lágrima ou suor cairá de nós. O que nos cabe é nos encher disso. O quanto isso tem habitado ricamente você, a sua mente, o seu coração. O quanto você conhece essa palavra. Quantas vezes você leu a Bíblia nos seus anos de cristão. Toda vez que alguém passa pelo curso de membresia, as últimas 2 perguntas do questionário são: quanto tempo de convertido? Quantas vezes leu a Bíblia? Porque é muito inadequado a gente dizer 10 anos de convertido, nenhuma leitura da Bíblia. Como é que pode? A palavra tem que habitar ricamente a gente, porque se nós fomos convertidos, se nós fomos salvos, uma das marcas é que nós vivemos na comunhão com os irmãos, e para viver em comunhão com os irmãos, nós precisamos ter a palavra habitando ricamente em nós. Para que então consigamos dar continuidade ao que é dito aqui no versículo 16. Que cheios da palavra, então nós passemos ao que é dito aqui. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria. Como é que você vai viver em comunhão com seus irmãos? Instruindo e aconselhando um ao outro em toda sabedoria, se você não tem conhecimento da palavra. Então, para você cumprir essa ordem que Deus deu, você precisa cumprir a ordem de se encher da palavra. Você não peca somente quando você mente, adultera, rouba, mata. Você peca quando você não se enche da palavra, porque é um mandamento que o Senhor deu e você tem que obedecer. Se encha da palavra do Senhor e então instrua e aconselhe ao outro. E se deixa aconselhar. E de novo, isso aqui não é só para os pastores. Longe de ser, ele está falando com os cristãos em geral. Com o povo em geral. Olha, você, e que esse você ressoe nos ouvidos de cada um aqui, você é chamado para instruir e aconselhar o seu irmão. Quantos irmãos dessa igreja você já instruiu e aconselhou? Quantos irmãos da sua vida você já instruiu e aconselhou? Você precisa se encher da palavra para fazer isso, porque é isso que Deus espera de você. E Ele vai lhe capacitar a fazer isso. E então, vivendo nessa comunhão, cheios da palavra, instruindo e aconselhando mutuamente, se deixando também ser instruído, se deixando também ser aconselhado, que você viva louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Nós temos que viver louvando ao Senhor. Salmos e hinos e cânticos espirituais são palavras sinônimas aqui, basicamente, para falar sobre como nós temos que cantar ao Senhor, louvar ao nosso Deus. O quanto você tem louvado ao Senhor e o quanto você tem louvado com seus irmãos. Será que quando você está aqui louvando, você pensa, eu queria que tudo se apagasse, quero ficar de olho fechado, entrar no meu mundinho com Deus e louvar a Deus? É louvando juntos. Ele quer que você olhe para o seu irmão do lado. E não é para dizer, olha, Deus abençoe, dá um abraço ao seu irmão. Não é isso também aqui que eu quero. Porque senão a gente cai naquelas coisas cafonas de igrejas por aí, né? Olhe para o irmão do seu lado, diga que Deus te ama. Não. Mas Deus quer que você olhe para o irmão do seu lado e se alegre de ver ele louvando, enquanto você também louva. Que você seja como um salvo e louve assim. E por fim, meus irmãos, a última marca de um cristão: fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Tudo. Versículo 17, o primeiro versículo que nós lemos aqui. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O que você decidiu para o seu 2026? O trabalho que você decidiu continuar ou trocar? Os estudos que você decidiu iniciar, continuar ou pôr um fim? As amizades, os relacionamentos?
as metas, tudo que você está fazendo e decidido a fazer, é no nome de quem que você tem feito? Não pode ser no seu. Não pode ser no seu. Tem que ser no nome de Jesus. Cada decisão que você toma, ou que você deixa de tomar, cada coisa que você faz ou que deixa de fazer, cada coisa que você fala ou deixa de falar, cada coisa que você pensa, tudo tem que ser para a glória de Deus. Que em 2026 e que em toda a sua vida você internalize essa como uma das marcas que resume o que é ser cristão. Fazer tudo em nome do Senhor Jesus para a glória do Pai. Você tem vivido assim? Foi assim que você viveu 2025? Pois se não foi, Deus está te dando 2026. Deus está te dando mais um ano para que assim seja. Para que você não desperdice vivendo para si. Para que as decisões que você toma, onde você decide morar, onde você decide trabalhar, com quem você decide se relacionar, o que você decide comer, o que você decide assistir, ler, jogar, o que você decide fazer. Tudo seja feito pensando: Senhor, busquei me encher da sua palavra e a partir da instrução dela, eu entendo que isso é em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Que seja assim que você viva 2026, que seja assim que você viva a sua vida. E é assim que as coisas vão funcionar da maneira adequada. Jesus nos deu exemplo de tudo isso. Ele cumpriu a vontade do Pai de maneira perfeita, ao ponto de dar a sua própria vida em obediência ao Pai. Ele foi aquele cheio do Espírito, cheio das características do Senhor. Ele foi aquele que sempre buscou as coisas do Pai. Ele foi aquele que buscava mortificar qualquer pecado. Ele nunca teve, mas não dava nem chance para que o pecado o dominasse. Jesus foi o exemplo máximo, só que se você foi ressuscitado juntamente com ele, é ele que está com você, lhe instruindo e lhe conduzindo. Então, capacitado por esse Jesus, que assim você viva. Se você não é um desses que foi ressuscitado com Cristo, você não sabe se foi realmente salvo, que esse ano você busque se certificar acima de tudo da sua salvação, de que você se arrependeu dos seus pecados, de que Cristo é o seu Senhor. E então você viva assim, para que você se satisfaça nele. E se você já está em Cristo, que você viva para a glória de Deus, que você fale para a glória de Deus, que você haja para a glória de Deus, que você pense para a glória de Deus, que você use tudo que você tem para a glória de Deus, porque é isso que um cristão faz. E é assim que nós temos que viver. Oremos a esse Senhor. Santo Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós. Que nós não desperdicemos mais um ano, nem mais um dia, vivendo para nós mesmos, mas que vivamos para o Senhor, que é o nosso dono. Que assim façamos tudo em nome de Jesus, para a tua glória, guiados pelo Espírito. Que o Senhor nos conduza, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos faça cheios do Espírito, para que as marcas de um salvo, as marcas de um eleito, sejam vistas na nossa vida e vivamos de uma maneira que teu nome seja glorificado e nós nos alegremos em ti. Não nos deixe desperdiçar a nossa vida vivendo para nós mesmos, mas que vivamos para o Senhor. E que todos aqui busquem organizar essa vida, traçando esse objetivo de, em cada uma das áreas, fazer aquilo que entendem a partir da palavra que vai glorificar o teu nome. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém.